Então, hoje, a gente vai ver mais um texto aí, um material sobre a questão da metodologia. Hoje eu queria dar uma revisada com vocês em alguns processos e tentar entender um pouco sobre a questão da relevância da disciplina para hoje. Porque, de repente, você pode perguntar assim, poxa, mas a gente já faz exegese, tem hermenêutica, você estuda Novo Testamento, Antigo Testamento, tem teologia bíblica do Novo, teologia bíblica do Antigo. Então, para que a metodologia? A metodologia seria basicamente o entendimento do que está por trás dos seus processos de pesquisa. Então, quando a gente entende que eu tenho uma metodologia diacrônica, sincrônica e anacrônica, só por aí eu já tenho 3 maneiras de pesquisar. O que poderia facilitar para você entender é que a disciplina a metodologia da pesquisa ela vai demonstrar maneiras de se pesquisar o texto bíblico. E que, mesmo parecendo ter semelhanças, o resultado de cada uma dessas maneiras de pesquisa vão ser diferentes. Então, lembrando, né? Pega o texto de Apocalipse. Na metodologia diacrônica, ao estudar o livro de Apocalipse, você vai identificar a época que ele foi escrito entre 90 e 95, o autor, que não foi João o apóstolo, nem o discípulo amado, mas um João que era respeitado na época, os destinatários, né, um grupo de cristãos perseguidos pelo Império Romano, que o grande inimigo relatado no texto era o imperador ou o Império Romano. Então, esses detalhes da análise, né, da pesquisa diacrônica, você não vai encontrar, de repente, na metodologia anacrônica, onde ele vai deslocar o sentido. Ele vai pegar e vai dizer que o objetivo, na anacrônica, por exemplo, vai dizer que o objetivo de Apocalipse é falar sobre o fim do mundo, que a besta e o grande inimigo, é o político, é aquele que vai impedir o cristianismo, né? E que o autor pode ter sido, né, por exemplo, o discípulo amado. Na sincrônica, a leitura vai depender muito mais do leitor. Né? Então, a partir da perspectiva de cada leitor, ele vai dar as suas conotações, né, a simbologia. Né? Vai dizer que o dragão é a tecnologia, que a marca da besta é o chip. Né? E aí, cada uma dessas leituras, dessas maneiras de pesquisar, vão apresentar um resultado. Então, a ideia é que você entenda que quando você está lendo um comentário bíblico, você está lendo o comentário a partir de uma metodologia. E que essas diferenças, elas vão acontecer quando você tem metodologias diferentes. Então, se você lê um livro do Joaquim Jeremias, ele vai dar informações diferentes do que você lê, de repente, Russell Shedd. Então, por quê? Porque as metodologias de pesquisa desses dois autores são diferentes. Então, o nosso grande desafio é escolher aquela metodologia que nós acreditamos ser a mais adequada e que a gente vai se identificando melhor, tá certo? Então, hoje, a ideia é tentar entender um pouco mais disso, trazer um pouco mais de conteúdo para a compreensão, né, dessa disciplina e vendo a relevância, principalmente para hoje, né? E tentando, de alguma maneira, tentar compreender que tipo de metodologia se enquadra melhor no nosso tempo, né? Na época que a gente está presente. Vamos aí. Isso é muito importante, né? A gente ter uma ideia. Cada metodologia, cada maneira de pesquisar, ela pertence a uma época, né? Ela tem ela é mais familiar, né, para um período. Então, isso também é legal a gente estar, de alguma forma, avaliando, certo?
Então, vamos lá. Eu vou lendo o texto aqui, vou comentando. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí vocês já sabem qual é o esquema, é só se manifestar e a gente vai conversando aí. Então, vamos lá. Metodologia exegética do Novo Testamento é um campo de estudo que se dedica à interpretação cuidadosa e precisa dos textos do Novo Testamento, com o objetivo de compreender o seu significado original e aplicá-lo de maneira relevante aos dias de hoje, aos dias atuais. Essa disciplina busca analisar os textos à luz do seu contexto histórico, cultural, literário e teológico, a fim de obter uma compreensão mais profunda das mensagens transmitidas pelos autores do Novo Testamento. Lembrando, né, que nas três maneiras de se fazer metodologia e de maneira geral, vão tentar responder a isso, né? Qual o contexto histórico, né? A questão da literatura, quem escreveu, para quem escreveu. A grande questão é que cada uma dessas formas de pesquisar, diacrônica, anacrônica e sincrônica, vão obter resultados diferentes, né, para essas perguntas. As perguntas são as mesmas, o que difere são as respostas, né? Vamos lá, existem várias características principais da metodologia exegética do Novo Testamento. Primeiramente, ela enfatiza a importância de considerar o contexto histórico e cultural em que os textos foram escritos. Isso envolve examinar elementos como a língua, a geografia, a política e as práticas sociais da época, a fim de compreender o significado original das palavras e conceitos utilizados pelos autores bíblicos. Entenda o seguinte, gente, é sempre um desafio nosso saber escolher bem o material de pesquisa. Há um tempo atrás, eu vi um pregador pilantra desse aí da televisão. Calma aí. Ele estava dizendo o seguinte, que Jesus, quando entrou em cima de um burrinho em Jerusalém, Jesus ali estava ostentando. Por quê? Porque o burrinho, na época de Jesus, era o Rolls Royce, era o carro importado da nossa época. Cara, isso nunca me saiu da mente. E olha que eu ouvi isso tem assim, vários anos atrás. É um nível de ignorância e de pilantragem muito grande. Mas aquela pessoa que ouve um cara desse, que está na televisão, né? E se está na televisão, a maioria das pessoas acha que tem valor. A igreja estava cheia. Então, se a igreja é grande e está cheia, a maioria das pessoas acha que é verdade, porque se é de Deus, cresce. Para mim, a pior frase do mundo é essa. Ah, quando é de Deus, cresce. Quando alguém fala isso para mim, eu falo assim, então o nazismo era de Deus? Porque Hitler quase conquistou o mundo. Teve uma guerra mundial por causa daquele, né, ignorante. E, quer dizer, era de Deus? Por causa disso? Então, nem todo crescimento vem de Deus. Tem que se analisar muito bem isso. Mas interessante, esse pilantra, ele está usando o contexto histórico. Olha só, na cabeça dele, o burrinho, o jumento que Jesus entrou, era o Rolls Royce, porque não era qualquer um que tinha um jumento na época. Então, para argumentar... Professor, tem uma cantora... Opa, fala aí. Tem uma cantora também muito famosa, que ela também falou isso, que Jesus era rico. Ah, é? Ele entrou de burrinho. Não, exatamente. Então, mais uma ignorante. Então, é justamente isso. Quando essa pessoa fala isso, ela está alegando o quê? Que ela estudou, que ela está falando da época. E aí a pessoa que não tem conhecimento acaba se deixando levar por esse tipo de coisa. Então, a sua fonte de pesquisa tem que ser uma boa fonte, para justamente não falar esse tipo de coisa, né? E não acreditar. Porque aí você pode não falar, mas o pior é acreditar, né? Quer falar, Nancy? Boa noite. Ah, boa noite. Só isso? Mas não falar o quê? Eu cheguei agora, eu quero saber. Ah, não, que você está com o microfone aberto, para mim você ia falar alguma coisa. Eu quero saber o que ela falou. Não, que o burrinho, o jumento que Jesus entrou em Jerusalém, era o Rolls Royce da época, que Jesus era rico. Ele tinha dinheiro, entendeu?
Aí eu estou falando sobre isso, né? Que a fonte que a gente ouve tem que tomar cuidado. Não basta pesquisar, tem que ser uma fonte confiável, né? É. Eu ouvi uma vez no Instagram um cara pregando, pastor, né? Um cara, não vou falar, me expressar assim, né? É cara mesmo, é cara. Se pregou E ele, besteira, é cara. E Ah, essa ai, gente, o cara, ele falou tanta bobagem, então não é tanta. pastor. Eu falei, gente, como que pode esse homem falar tanta loucura É aqui? isso aí. E ainda tinha um público grande ainda assistindo o Geralmente é culto. isso. Quanto maior o público, maior a bobagem. Pelo amor de Deus. É Fala, verdade. Valéria. Quer é que falar? essa cantora falou que ele tinha até casa na praia, por isso que ele vivia. Ó, é isso aí, né? Essa daí, essa mensagem aí do cara que Jesus estava na beira da margem do rio, né, da praia, com os discípulos, e o cara começou a pregar sobre isso, que Jesus era Ó, muito rico, então, é isso ele aí. tinha casa na praia. Eu falei, gente, mas o homem falou Então, tá tanta vendo? bobagem. As heresias e besteiras se combinam, né? Aí já pensou, ó, você ouve um cantor famoso, ouve um pregador famoso falando sobre isso. Aí você chega na tua igreja e fala, não, isso não é verdade, pessoa. Mas quem é você? O cara está na televisão, o cara está no Instagram, o cara tem a igreja com 5.000 membros, então o que ele está falando é verdade. Então não se deixe enganar, né? Confie, busque fontes confiáveis, né? Vamos lá, vamos seguir. Eu, antes de fazer o seminário, eu já tinha minha pulga atrás da orelha. Uma vez eu cheguei numa igreja, tava uma confusão entregando a ceia, sabe? Gente, eu fiquei tão horrorizada que meu marido, ele não é cristão, ele estava naquele momento ali Ó, comigo, a gente foi no culto de embaixada, e aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim aqui, deixa eu abrir a tua palavra para ver se eu estou doido ou se isso aqui é real. Aí eu abri lá em Coríntios, quando Paulo fala que Deus não é Deus de confusão, né? sim. Aí eu falei, ai, Senhor, muito obrigada. Tem misericórdia do meu marido, que ele não absorva nada disso, porque foi uma doideira. A gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? Não é fácil. Vamos lá. Além disso, a metodologia exegética do Novo Testamento valoriza a análise literária dos textos. Isso implica examinar a estrutura, a gramática, as figuras de linguagem e outros aspectos literários presentes nos escritos do Novo Testamento. Essa abordagem ajuda a identificar as intenções dos autores e a compreender como eles empregavam diferentes recursos literários para transmitir suas mensagens. Domingo agora eu preguei lá na igreja sobre Efésios 2. Efésios 2, de 6 a 11, ele é um hino. Provavelmente era uma espécie de hino cantado na época dos primeiros cristãos. E Paulo pega a letra desse hino e incorpora, né, em seus discursos. A gente vai até fazer uma pesquisa, vai falar, né, sobre esse texto mais para frente aí. Então, o que Paulo estava querendo fazer quando ele usa um hino? Ele está querendo trazer à memória dos seus leitores algo que já era de conhecimento comum. Então, com o uso do hino no texto escrito, Paulo está reforçando o ensino. Né? Ele não está trazendo uma novidade, ele está reforçando algo que eles já tinham algum tipo de conhecimento. Então, o gênero literário ajuda muito, né, a gente entender. Por exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse, qual é o gênero literário dele? É a apocalíptica judaica, que é um gênero que usa símbolos e imagens. Então, toda figura que você vê no livro de Apocalipse, ela é simbólica. No céu, Jesus vai ter voz de trovão, vai ter barba branca, vai ter cinto de ouro, vai chegar no céu, tem ruas de ouro. Não. O gênero literário do livro de Apocalipse, a apocalíptica judaica, é simbólico, assim como o livro de Daniel, que também é feito com base na literatura apocalíptica judaica. Então, tanto Daniel como Apocalipse são livros simbólicos.
Então, os números, as imagens, as cores, né, os animais, tudo isso é símbolo. Então, tem um significado dentro do contexto de cada livro, na época. Isso vai nos dar uma ideia do objetivo do autor, da mensagem que o autor está querendo passar. Quando eu não conheço o gênero literário, poxa, provavelmente eu vou acabar fazendo a leitura literal. E a leitura literal, ela acaba levando a erros e enganos de interpretação. Então, é um grande desafio a gente entender, né, essa questão literária. O texto bíblico ele é texto, ele é literatura. Então, é importante conhecer isso. Sim. Você concluiu agora, você falou sobre o Apocalipse. Ontem eu estava vendo um filme na Netflix, 90 Minutos no Paraíso. O pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos, ele era pastor, um jovem pastor que queria desenvolver um novo trabalho, viajou de um estado para o outro e sofreu um acidente. E ele morreu e foi no céu. Ai, Mas o que eu achei interessante... sou eu. O que eu achei interessante, que você está falando sobre o apocalipse de símbolos e tal aí, ele, Ricardo, no filme, ele não falou nada como era o céu, ele só falou da sensação de estar no céu, como era a sensação. Ele não fez assim nada mirabolante, sabe? E ele falou que no filme, depois, se vocês quiserem, 90 Minutos no Paraíso, na Netflix, eu achei muito interessante a abordagem dele, como era o céu. E aí ele conta que quando ele ia passar os portões, aparecem os portões celestiais, ele voltou. Então, assim, ele não fala que ele viu Jesus, ele não fala nada disso, sabe? Eu achei muito interessante, eu até acho que é real, porque ele não disse que o filme fala que é verídico. E o que eu achei interessante é que ele não fala nada assim, de bobeira. Ele fala de portões, você usou a expressão portões. O filme usa a expressão portões? Então, ele só fala que... Ele só conta no filme que ele foi, né, acordou naquele lugar com muita luz, uma música muito agradável, maravilhosa, e ele via pessoas que, durante toda a sua vida, passaram por ele, por algum momento, cristãos, todos cristãos, né? Por algum momento da vida dele, cristã, né? O avô, a avó, um amigo, várias pessoas, e que era uma sensação de muita alegria que ele sentia, né? Não, mas essa expressão portões foi usada no filme? Não, apareceu o portão. Então, ele só falou assim, ele foi andando naquele lugar, né? naquela luz, com aquelas pessoas, naquela alegria, aquela sensação de alegria, não querer voltar aqui para essa terra, mas ele não chegou no portão, entendeu? Não, estou entendendo. Então, só essa ideia, só para você ter uma ideia, Nancy, pensa comigo. Nós não temos como falar da eternidade, nós somos extremamente limitados. Então, a Bíblia vai usar a linguagem humana. Quando a gente fala assim, portões do céu, a gente imagina que tem uma entrada, tem uma saída, né? Aí a gente imagina que tem um muro. Toda essa figura tem a ver com a construção das cidades no primeiro século. Por exemplo, eu moro em Caxias. Caxias faz limite com cidade do Rio de Janeiro, faz limite com São João de Meriti. Não tem um portão. Então, não tem um portão entre Caxias e Rio de Janeiro. Não tem um portão entre Caxias e São João de Meriti. Tem a divisa, né? Que acaba, ponto. Porque se o Apocalipse fosse escrito hoje na Baixada Fluminense, ele ia falar de divisa. Ele não ia usar a expressão portões dos céus.
Então, essa imagem que a gente tem do céu, né, da eternidade, ela pertence a uma época, a um contexto, certo? Então, toda vez que a gente lê o texto bíblico de maneira geral, é importante a gente lembrar disso, principalmente textos que falam daquilo que está além da nossa realidade. Vai sempre ser passado a partir de algo que é conhecido nosso. Na verdade, que era conhecido das pessoas daquela época. Deles, né? Da época deles, dos escritores. Pensa um outro detalhe. No livro de Apocalipse, fala sobre o seu nome ser escrito no livro da vida. No primeiro século, os cidadãos que pertenciam às cidades romanas, eles tinham o nome escrito no livro da cidade. Hoje, se, né, fosse escrever o Apocalipse, cara, quem escreve alguma coisa hoje? Hoje é CPF, digita. RG. Hoje seria isso. Não, hoje você digita. Você tem um iPad, você tem tablet, você tem objetos, você tem a tecnologia, né, que armazena os dados na nuvem. Então, o Apocalipse diria, você vai ter o seu nome escrito no banco de dados do céu. Entendeu? Então, assim, a linguagem, ela pertence a uma época, a um tempo, né, a um momento. E a literatura, a Bíblia é literatura, ela vai responder a isso. Então, para a gente, é importante entender isso. Eu entendi o que você falou, eu só achei interessante a história, porque ele não falou não fez alegoria nenhuma, entendeu, Ricardo? Ele foi muito... Entendi, ele procurou não dar detalhes, porque não tem como dar detalhes. Ele não falou detalhes do céu, ele só falou da sensação de estar no céu, entendi, da presença, da sensação da presença de Deus, entendeu? Isso que eu achei legal no filme, que eu achei real, entendeu? O conflito dele, de ter voltado, de não ter ficado, ficou triste porque Deus deixou ele voltar, ele não queria voltar. Daquele lugar bom que ele estava, apesar de ter uma vida aqui, uma vida pastoral, uma vida familiar, projeto que ele assim, eu não posso comentar sobre experiência, né? Que a experiência você tem e pronto, né? O que eu posso comentar é sobre o texto bíblico. O texto bíblico, ele vai em detalhes simbólicos, ponto. Agora, dizer se a experiência... a experiência, ele foi, não foi. Isso a gente não tem como validar, né? Porque a experiência é de cada um, né? No texto bíblico, esse texto, o céu não é real, né, no caso. É que a irmã é fundamentalista, Ricardo Neto. Não, é porque assim, às vezes a pessoa fala assim, porque no céu vai ter isso. É complicado, porque ninguém foi e voltou. E ainda quem foi e voltou, sinceramente, não é muito confiável, né? Porque a pessoa foi e voltou. É ele que está dizendo, né? Então, você tem o relato da pessoa. Então, você é muito ateu, Ricardo. Não, Tem uma mulher que falou que foi no inferno e viu um monte de Pokémon lá, pô. Então, assim... Essa daí é valente, foi no inferno. Entendeu? Quem que quer ir no inferno? Só as experiências, assim, a gente não pode julgar a experiência do outro. É experiência. Agora, é baseado no texto bíblico? Aí a pessoa fala assim, um exemplo, né? A pessoa foi no céu e viu São Pedro. Um exemplo, né? Cara, onde na Bíblia está dizendo que São Pedro está na porta do céu, né? Que é São também, né? Entendeu? Aí a pessoa usa isso como para validar a experiência. Então, é complicado, né? Ô, Ricardo, a gente vai conversar fora da aula. Não dá para falar da aula, não. Eu ia ter muita história fundamentalista para te contar. Então. Segura aí. Vamos à aula. O nosso nome está escrito lá, irmã, no livro da vida. Nós somos Seu nome está escrito em lugar nenhum, rapaz. Deus não precisa escrever. Para que Deus vai escrever o nome dos outros, se Deus sabe de tudo? Quem escreve é você que é velho, que esquece as coisas, rapaz. Deus é onisciente, ele não precisa escrever. Assim, a gente às vezes nem pensa muito. O nome está escrito. Para quê? Você vai entrar de penetra no céu sem Deus saber?
Não existe isso. E as orações que estão lá guardadas, como é que fica, se Deus é onisciente? Guardada onde? No céu, Quem disse isso? com Deus. Quem falou isso? O Apocalipse. Que as nossas orações O Apocalipse. tem O livro coisa da que Bíblia. Toda essa leitura, toda essa fala de vocês, ela pertence a um nível de pesquisa, certo? Esse nível de pesquisa, só fazendo parênteses, né, do que eu estou lendo aqui, isso que vocês estão falando. O que vocês estão falando tem todo sentido dentro de um determinado nível de pesquisa. Por quê? Quando eu vou fazer análise do texto bíblico numa perspectiva anacrônica, isso vai me gerar um discurso teológico baseado nesse tipo de exegese. E aí alguém vai dizer assim, aonde está essa ideia de que as pessoas estão lá no céu? Está no livro tal, está no livro tal, está no Antigo, no Novo e tal, não sei o quê. Ou seja, a pessoa vai pegar textos bíblicos para tentar ratificar aquele discurso teológico. Então, toda vez que a gente faz exegese, a gente escolhe uma forma de fazer a pesquisa, e essa forma de fazer a pesquisa ela vai influenciar todo o nosso discurso. Vamos pensar aí na morte, né? No pós-morte. Tem gente que fala que você, após a morte, vai dormir no Senhor. Vai ficar dormindo, esperando lá, até Jesus voltar. Tem gente que fala que não. Morreu é céu ou inferno. E, para isso, as pessoas vão usar variados versículos, né? Vão usar variados métodos hermenêuticos, exegéticos, e vão usar versículos do Antigo e do Novo para tentar comprovar o seu discurso. Então, toda fala sua ela está baseada num tipo de interpretação da Bíblia. Esse é o grande lance que a gente precisa lembrar sempre. Está na Bíblia. Você pensa o seguinte, está na Bíblia, mas quem foi que falou isso? Eu li esse versículo? Eu pesquisei sobre isso? Qual versículo? Será que está falando isso no grego? No caso aqui no Novo Testamento, né? Será que é isso que o texto grego quer dizer? Se está no texto grego, qual é o documento do texto grego que fala sobre isso? Por quê, gente? Quando a gente fala, por exemplo, de dormir no Senhor, será que Paulo está defendendo essa ideia de que quando você morre, você vai esperar Jesus Cristo voltar? Esperar Jesus Cristo voltar para ter um julgamento? Será que é isso mesmo que o texto bíblico está querendo dizer? Ou isso está refletindo o contexto histórico-cultural da época e que demonstra que, para os leitores, a ideia daquilo que você faz aqui não passa em branco. Simplesmente isso. E nada a ideia de que você vai chegar no céu, vai chegar lá, ter um telão e vai mostrar a tua vida toda, aí abre uma porta para o céu, abre a porta para o inferno. Muita gente diz que isso está na Bíblia, mas isso está no folheto evangelístico da década de 60 e 70, que correu o mundo aí. E as pessoas acham que isso está... A Casa do Julgamento foi assim. Você viu a Casa do Julgamento? Lá em Nova Iguaçu? Várias igrejas fez. A minha igreja fez a Casa do Julgamento. Então, eu vi. Não tem nada a ver com o texto bíblico. Eu participei em tudo. Eu sei, eu lembro disso lá em Nova Iguaçu. Eu não estou dizendo que isso está errado ou está certo, não. O que eu estou dizendo é, isso faz parte de uma forma de se ler a Bíblia. Agora, quando chegar no céu vai ser assim? Não sei, porque a Bíblia não fala nada. Esse é o grande lance, entendeu? Então, dar certezas sobre coisas pós-morte é muito complicado. No nosso papel, a gente só pode falar do texto bíblico. A nossa Ricardo, missão a gente sabe é falar do que texto bíblico. A gente vai subir, porque Jesus foi assunto aos céus. É uma figura de linguagem. Está no texto bíblico isso, Ricardo. É uma figura de linguagem. Sabe por quê, Nancy? Os discípulos viram eles subindo aos céus, a gente vai para lá. O céu, olha só, existem concepções teológicas que defendem que o céu é um estado e não um lugar. Tanto a ideia de céu como inferno. Qual é o texto bíblico que fala sobre isso?
você vai ter textos que defendem e vai ter textos que falam de outra maneira. Então, tudo vai depender da forma como você lê a Bíblia. Tudo vai depender da maneira como você pesquisa sobre a Bíblia. Cada afirmação que você faz, ela é fruto de uma maneira de ler o texto bíblico. Ela não é a maneira, ela é uma maneira de se ler o texto bíblico. É isso que a gente precisa ter consciência. Porque eu vou lá para cima. Fulano é mal, foi lá para baixo. Mas onde está isso? É isso mesmo? É um local ou é um estado? De que maneira se manifesta o pós-morte? Existe céu, existe inferno? Que relações são essas? Tudo isso, tudo que a gente lê sobre céu e inferno no Novo Testamento tem a ver com questões culturais da época. Então, de que maneira isso reflete a realidade? De que maneira isso reflete o pós-morte? De que maneira isso reflete a eternidade? Então, é até o que eu falei numa aula de hermenêutica. A gente tem que ter muita humildade para entender que tem coisas que a gente não vai entender. Por mais que... não, mas está assim no texto. E não está no texto. É a maneira como você lê, é a maneira como você interpreta. É o método que você escolheu para interpretar que, às vezes, define as suas ideias. E é isso que a gente tem que colocar em xeque. Será que a maneira como eu estou pesquisando o texto bíblico reflete o texto bíblico, a sua teologia, o seu discurso, ou é apenas uma maneira que eu estou usando de não contrariar os meus fundamentos? Esse é o nosso grande desafio numa disciplina como essa. É tentar avaliar que método de pesquisa eu vou chegar mais próximo daquilo que o autor realmente quis dizer. Esse que é um dos grandes dilemas aí. Tá acabando o nosso tempo aí? Vamos sair desse link e voltar para o outro? Senão daqui a pouco cai aí. Tem uma pergunta para você aí, professor. Quem quer falar? Então, quando voltar, faz a pergunta. Acho que é a Valéria, né? Então, quando a gente voltar, faz a pergunta, que senão vai cair aí, a gente vai... Desculpa tumultuar